Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, é com muito prazer que mais uma vez aqui estamos para juntos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Esta palavra que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada afiada de 2 gumes. Portanto, meus prezados irmãos, com esta alegria em falar das coisas do Senhor Jesus, em falar das boas novas, em falar da salvação em Cristo Jesus, é que mais uma vez eu convido a todos para junto meditarmos na palavra de Deus. E a mensagem de hoje está escrita no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, no versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Estes são lembretes da parte de Deus, meus prezados irmãos, que parecem tão simples, mas não é tão simples assim. Quando o próprio Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló, porque parece que existem coisas tão pequenas que vai passar despercebido aos olhos de Deus. Mas não é assim como muitas pessoas pensam. Nós estamos vivendo nos dias em que as pessoas chamam pecados pequenos de não tem nada a ver. E esse não tem nada a ver, certamente foi o pensamento da esposa de Ló. E a Bíblia deixa bem claro que o erro da mulher de Ló, o erro dela, foi colocar o seu coração nas coisas que não agradavam a Deus. Ela se preocupou mais com coisas terrenas do que com as coisas celestes. Aí onde está o erro de muitas pessoas, o erro de muitos corações é pensar apenas nas coisas daqui da terra e não nas coisas que são do céu. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. E infelizmente muitas pessoas têm procurado olhar mais para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. Prezados irmãos, é muito melhor perdermos, se for possível, as coisas materiais e alcançar as coisas espirituais. Então o erro da mulher de Ló foi terrível. O erro trágico da esposa de Ló foi pôr seu coração numa sociedade terrestre e não num povo celestial. Olhou para as coisas terrestres, assim como hoje. E o próprio Jesus traz um lembrete da esposa de Ló, porque foram tantos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. As pessoas têm se preocupado mais com as coisas que perecem. Não é bom a pessoa desobedecer a Deus.
por mais pequeno que seja o mandamento, não é bom desobedecermos ao Senhor. Porque no caso da mulher de Ló, parecia ser uma coisa tão simples. Parecia ser uma coisa muito simples. E que não foi tão simples. Porque a ordem de Deus era que Ló saísse daquela cidade, levando a sua família, e não olhasse para trás, pois o Senhor já tinha dado ordem aos seus anjos, os mesmos que avisaram Ló que saísse da cidade, que depois que Ló saísse daquela cidade, os anjos tocariam fogo naquela cidade. E a Bíblia diz que Ló saiu com sua esposa e 2 filhas, pois ele tinha outros, pois a Bíblia diz que ele tinha genros, e esse pessoal opinaram por ficar no meio daquela sociedade corrupta, daquela sociedade má, de uma sociedade adúltera, que nada queria com Deus. Então a Bíblia diz que Ló sai com sua esposa e suas 2 filhas, e a ordem é: não olhem para trás. Mas a Bíblia diz que quando os anjos atearam fogo na cidade de Sodoma e Gomorra, deu-se um estrondo. Então a mulher de Ló, lembrando das suas riquezas, lembrando daquela cidade pecaminosa, a Bíblia diz que ela foi transformada em uma estátua de sal. Se formos olhar, meus queridos, para essa história, as mínimas coisas, como alguém acha que poderão levar esta pessoa à perdição eterna. Poderão ser lançada no abismo eterno. Porque a ordem de Deus não pode ser reprovada por ninguém. Todos quanto procurar reprovar as ordens do Senhor não passarão impunes. Então, aquela mulher foi transformada em uma estátua de sal. E hoje está aqui o lembrete, em Lucas 17:32. Para nós não sermos como a mulher de Ló, que ela olhou para trás e ficou transformada em uma estátua de sal. Se formos meditar bem, parece que nós achamos erro nessa história, só porque olhou para trás, só porque a condenação foi essa, só porque olhou para trás. Pois bem, a Bíblia diz também que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, meus prezados para Deus, pecado grande e pecado pequeno, como alguém acha, é a mesma coisa. Não há diferença alguma. O pecado do adultério, no caso, adulterar não é só o homem deitar com uma mulher que não é a dele e vice-versa. Não. Mas a Bíblia diz que se o homem olhar até no olhar, com pensamento de adultério, já adulterou com ela e vice-versa. Então as coisas de Deus, que muitos homens não procuram entender, porque o inimigo tem colocado na mente dessas pessoas,
Porque o diabo sabe que Deus é bom e ele coloca na mesma pessoa que Deus é bom e a pessoa pode fazer tudo que desagrada a Deus. Satanás coloca na mente das pessoas que não tem nada, isso, aquilo, porque Deus é bom. Porque Deus perdoa. Deus perdoa sim. Desde que o homem se arrependa dos seus pecados. Desde que o homem se volte para Deus e reconheça que é um pecador. Reconheça que precisa do perdão do Senhor Jesus Cristo. Se o homem continuar no pecado, morrer no pecado, não terá salvação. Esta pessoa não terá vida eterna, pois ele desobedeceu a ordem do Senhor. O nosso Deus, ele é rei, e ninguém pode transgredir a ordem de rei, principalmente do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ordem de Deus para o homem é sim, se quiser obedecer. E se não quiser, não. Não pode ser não ou sim na mesma coisa. Ou é ou não é. O homem serve a Deus ou o homem não serve a Deus. Porém, que para ir para o céu é necessário obedecer. Então está aqui o lembrete. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra. Parece que não tinha nada demais. Parece que não tem nada demais fazer só um pouquinho. Pecar, ou só a mentirinha, só uma coisinha, parece que não tem nada. Pois eu te digo, meus prezados. E principalmente a você que não está obedecendo a Deus, de acordo com a palavra de Deus. E a você, meu irmão, que está aqui com o Senhor, que está fazendo a vontade de Deus. Pregue a palavra de Deus, mostre para os homens que é necessário eles se humilhar, eles se arrepender e lembrar da mulher de Ló, que o pecado parecia ser tão pequeno, mas não foi tão pequeno como ela pensou. Lembrai-vos da mulher de Ló. Para Deus não tem essa história de pecado grande ou pequeno. Todo pecado é pecado, e todo pecado leva para a condenação eterna. Meus prezados, a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que tem prazer de servir a Deus, que zela por a verdade, por um evangelho puro, um evangelho genuíno, um evangelho que não é forjado, junte-se a nós e apregoamos esta palavra, porque tem muitos crentes dormindo, tem muitas pessoas dormindo, brincando de ser crente. Exorte, se possível for, se estiver no seu alcance, mostre para ele que aquele tipo de pecado ali pode levar ele à condenação eterna. Ou o cristão é um cristão autêntico, verdadeiro, ou ele fica no mundo fazendo as coisas que o mundo oferece. Mas não podemos brincar de ser cristão. Não podemos brincar de ser crente. Junte-se a nós para levarmos esta palavra, palavra de Deus. Esta palavra que é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada afiada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medula. Meus prezados, Deus não deixará passar impune nenhum desses que tiver o pensamento da mulher de Ló. Nenhum passará impune. Deus há de julgar todos segundo as suas obras. Os que fizeram bem receberão o bem de Deus, os que fizeram mal de Deus receberão o mal também. Portanto, meus prezados, que o Senhor Jesus venha nos abençoar grandemente, nos encorajar
a levar esta palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Meditemos mais e mais da palavra de Deus e principalmente nesse lembrete da parte de Deus, lembrai-vos da mulher de Ló. Fiquemos com estas palavras, meus prezados. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê da sua graça. Muito obrigado. Até a próxima. Amém.